Santidade e paz, meu povo! Episódio 55 do Santo Pod. E hoje conosco nós temos a presença do Elias Serafim, para falarmos hoje sobre a espiritualidade de São José Maria Escrivá, certo? O Elias, que é casado com a Raíza, tem 2 filhos, né? A Maria Estela, de 8 anos, e a Raíza está grávida de 3 meses, né? De 2 meses e meio a 3 meses. E aí ainda vamos saber qual o sexo do bebê. O Elias, que trabalha com gestão educacional e tem como santos de devoção São José e São José Maria Escrivá. Então, Elias, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Terêncio. Obrigado, Cleison, pelo convite, né? Um abraço também ao Francisco, aí que entrou em contato com a gente. Para mim é uma satisfação, né? Nunca participei de podcast, viu? É a primeira vez. Estou desculpando aí qualquer coisa. E para mim é uma alegria, né? Estar aqui com vocês. Tenho acompanhado por esses dias aí o trabalho de vocês na internet, trabalho de evangelização, de informação muito legal, viu? Eu fico muito feliz. E é isso mesmo, né? Sou casado, tenho uma filha de 8 anos, né? E sou casado com a Raíza. Nós nos casamos 3 meses ontem, nós casamos. Aí você diz assim, como é que tem uma filhinha de 2,5, engravidamos na lua de mel, né? Ela engravidou na lua de mel. A gente pediu essa graça à Nossa Senhora de Fátima lá em Portugal e na lua de mel a gente ficou grávida, ela ficou grávida lá, né? Então a gente já voltou aí com um bebê, né? Com a graça de Deus aí vai nascer mais ou menos em agosto, se Deus quiser. A gente tá aí na espera, né? E aí você falou, né? Trabalho na parte de educação, né? De gestão educacional. Trabalho com o público da educação, com jovens, com adultos, né? Mais na parte universitária. E aí é nossa missão, né? Também porque o trabalho é apostolado. Se ele não for, ele não tem um sentido. Exatamente. E aí, Elias, já entrando nesse apostolado que você exerce aí, como você falou para a gente aqui meio que nos bastidores, falando sobre a vida de um santo tão importante para nós na nossa caminhada católica cristã, queria que você falasse um pouco sobre a vida de São José Maria Escrivá e como a espiritualidade dele, como a mensagem dele chega nos dias de hoje e nos ajuda a viver bem o nosso caminho de santidade. Perfeito, Cleison. São José Maria, né? A vida de São José Maria, se a gente olhar assim, não teve nada de extraordinário, como a vida de Santa Teresa, de São João da Cruz, né? Outros santos que acontecem fenômenos que dizem assim, poxa, São Padre Pio, né? A vida de São Padre Pio, né? Aquela coisa magnífica, mas a de São José Maria não foi uma vida de extraordinários, né? De acontecimentos extraordinários. A vida toda dele foi no ordinário. E o extraordinário está aí, né? Viver o ordinário do dia a dia. São José Maria é um sacerdote, né? São José Maria Escrivá, um sacerdote espanhol, né? Viveu... ele nasceu em 1902, 9 de janeiro de 1902, pode ser que eu falhe aí o ano, mas é 9 de janeiro, né? Aniversário dele. E nasceu na Espanha, né, em todo aquele contexto da década de 30, questão da Revolução Espanhola, né, a questão muito forte da perseguição contra a igreja, né, os regimes ditatoriais da Espanha. E aí São José Maria foi um sacerdote que viveu naquele contexto e para aquela época ele chegou com uma mensagem nova, né, a mensagem de que ele se deu por conta, ele percebeu, né, que todos eram chamados à santidade. Até então, hoje, a gente falando nisso, parece uma coisa normal, né? Que a gente cresceu ouvindo isso, né? As cartas do São João Paulo II, nós somos da geração do Papa João Paulo II para cá, a gente cresceu ouvindo isso, né? Que a santidade é coisa para jovem, coisa para todos. Mas na década de 30, era algo inimaginável, né? Santidade o povo só pensava, né? Só idealizava para padres, freiras, monges, né? As pessoas que se retiravam do mundo para viver uma vida de santidade.
E São José Maria, ele, né, junto com mais 2 sacerdotes, 2 amigos ali, ele tem essa iluminação e diz, não, a vida ordinária é o caminho da santidade. Então, o intuito dele, né, ele começou a obra, vamos dizer assim, começou o trabalho da obra, tentando ensinar as pessoas de que o ordinário era o caminho da santidade. Então, a obra começou com uma coisinha muito pequena, né? Ele tentando entrar ali em todas as partes da sociedade. Primeiro ele fundou uma escola de arquitetura e desenho, para a partir dali ele começar a evangelizar e falar sobre virtudes, falar sobre filosofia, sobre vida, sobre transcendência, né? Então, assim, foi algo que começou despretensioso e depois tomou um volume enorme, né? E o intuito da obra, né? O intuito do Opus Dei, né? Obra de Deus, é justamente isso, a gente formar bons cidadãos no meio da sociedade, para que lá na sociedade, sem precisar se retirar do mundo, eles consigam viver o seu caminho de santidade e fazer com que aquela vida se torne um caminho também para os outros, né? Então, resumindo, São José Maria foi um santo que enxergou a possibilidade da santidade na vida ordinária, né? Sem grandes extraordinários, mas no ordinário. Você estava falando que o santo de devoção, você me perguntou, né? O que é que seria mais óbvio se eu dissesse assim, qual santo você está gostando? É Santo José Maria Escrivá, né? Mas eu acho Sim. que essa pergunta me fez refletir, quando você me perguntou lá no release, né? Qual o seu santo de devoção? Acho que hoje, quando a gente entende a obra, a gente entende que o grande espelho de devoção da gente é São José, né? São José, o pai, né, da Sagrada Família, né, o grande provedor, o grande protetor da Sagrada Família. E São José Maria Escrivá, ele tem uma máxima que ele fala que define muito São José e a própria obra que São José Maria fundou. Ele diz que o maior santo que viveu na Terra não foi um monge, não foi um padre, não foi um bispo, foi um pai de família, que é São José, né? O maior santo de toda a história da igreja, é tanto que a gente tem uma veneração especial por São José, né? A doutrina da igreja ensina a hiperdulia, né? Entre os santos ele é o primeiro. Então, é um pai de família, um marceneiro, um trabalhador, um homem que pegava no pesado e levava o sustento para sua casa. Certo? A Sagrada Família de Nazaré. Não pode também dizer assim, é qualquer um, não. Mas é um pai de família, né, que exerceu o seu ordinário. Trabalhou, cuidou dos seus, levou o sustento para casa e hoje é o maior santo da igreja. Sim. E essa relação que tu fez, Elias, entre São José e José Maria Escrivá, é interessante porque se a gente for pensar nos dias de hoje, né, eu estou participando junto com o Chico da consagração a São José aqui na comunidade Shalom, aqui de Teresina, né, Piauí. E aí a gente, em uma formação, a gente viu justamente isso, né, que, digamos assim, por muito tempo São José esteve escondido, né, entre aspas, nunca foi assim tão falado como atualmente, né, ganhando esse protagonismo nesses dias que a gente está, justamente no combate que ele, São José, tem como protetor, né, da família. Então, hoje a família ela é muito ameaçada, né, o conceito de família. Então, São José vem justamente para proteger esse conceito. Então, a gente conhecendo a espiritualidade também de São José nos ajuda a mantermos nossas famílias e justamente aliando com São José Maria essa questão do ordinário, né, do dia a dia, dessa nossa batalha diária de nos mantermos nos mantermos nesse caminho de santidade, né, de melhorarmos como homens, como maridos, como filhos, para justamente mantermos as nossas famílias como Deus quer, né? Perfeito, Terêncio. Realmente, você fez refletir. Hoje, o que é mais atacado na sociedade? A família.
né? A instituição mais atacada na sociedade é a família. Se a gente disser assim, a igreja é atacada, a igreja sempre foi atacada. Mas a instituição família, independente de qual seja a religião, instituição família, ela é tida como algo diferente, algo anormal, algo que não é o normal do eixo do mundo, né? E é como você fala mesmo, São José, ele reaparece na história no momento que a gente mais precisa da intercessão dele, né? Justamente esse fortalecimento da família. Sim. E aí a gente também quer abordar contigo, na gravação do nosso episódio passado, a gente conversou com o Everton, que ele, não sei se tu conhece, tem o No Barco Podcast, que também é bem conhecido. E aí ele falou justamente uma frase de São José Maria Escrivá, que foi assim, né? A conversão é imediata, né? Mas a santificação, ela é diária. Ou seja, a partir do momento que a gente conhece ou que a gente encontra Jesus, não tem como a gente voltar a ser, né? Continuar a ser como a gente era antes, né? Então, ele fala assim, né? Que São José falou essa frase, que é ali de imediato, assim que eu encontro Jesus, eu me converto, mas aí o meu processo de santificação, ele vem todos os dias, e é justamente essa santificação no ordinário, né, que a espiritualidade de São José Maria Escrivá trabalha, né? E aí a gente queria saber como é que se deu essa tua conversão, né, esse teu início, a tua entrada na igreja e tal. Terêncio, é o seguinte, eu não tenho aquele fato de dizer assim, me converti, né? Graças a Deus eu nasci convertido, né? Recebi o batismo, né, com 1 ano de idade, exatamente um ano, dia 27 de junho de 1993. Aliás, eu nasci um dia após o dia de São José Maria Escrivá. O dia dele é dia 26 de junho, eu nasci no dia 27 de junho. Né? Na época que eu nasci, ele não era nem beato. Ficado em 2002 e canonizado depois. Então, assim, aliás, ele era beato, em 1992, ele foi beatificado por ali. E aí, fui batizado em 93, né, um ano após o nascimento. Aquela coisa, não existe um fato de conversão, né? Graças a Deus, eu sempre fui criado na igreja, né? Frequentando a igreja, estudei a minha vida toda em colégio católico. Então, sempre teve esse contato com a igreja católica. Bom, em um certo tempo da minha vida, eu pensei em ser padre, né? Pensei em ser padre, ser religioso. E aí, fiz encontros diocesanos, não deu certo, não me identifiquei, nunca tive coragem de ir para o seminário diocesano. Fiz os encontros com os agostinianos, né? Os frades agostinianos da Ordem de Santo Agostinho, e aí sim eu me identifiquei e disse, vou ser frade, né? Só que nesse intermeio, coisa de jovem, ali 22 anos, 22 anos, e aí eu namorava, né, com a namorada na época, e acabou aquela coisa de jovem, né, ela ficou grávida, que é justamente a Maria Estela, né, minha filha de 8 anos. E aí aquela parte religiosa teve que voltar, né? Só que, bom, aí o povo pode dizer assim, não, mas foi um pecado, sim, beleza, mas Deus sabe o que faz, né? Isso não era minha vocação. Eu ser padre não era minha vocação, né? Eu ser frade não era minha vocação. E aí, a partir desse episódio, eu tive que redescobrir a minha vocação dentro da igreja, né? E aí acabei tendo contato com algumas obras, algumas coisas de São José Maria. Tem um grande amigo meu, o padre Johnny Borges, que atualmente é vigário-geral da Diocese de Senhor do Bonfim, que nós somos amigos de infância, e ele estava fazendo teologia em Roma, na Universidade da Santa Cruz, né, que é a universidade do Opus Dei. Inclusive, o padre Johnny foi quem me casou há 3 meses atrás. Aliás, ele foi um dos padres que estavam no meu matrimônio, né? Foram 5 sacerdotes amigos, e o padre Johnny foi quem presidiu. E aí, esse padre, né, pela história, ele começou a me contar, né, sobre o Opus Dei, sobre São José Maria, e aí eu fui tendo contato com a história da obra, né, a história de São José Maria, o propósito de vida, o que era o Opus Dei,
E aí, a partir disso, eu fui reencontrando a minha vocação na igreja, né? Reencontrando a minha vocação, me colocando como não mais um vocacionado à vida religiosa, mas um vocacionado à vida, trazendo a religião para a vida, né? E aí eu fui tendo contato com as obras de São José Maria, fui tendo contato com o Opus Dei, e aí a gente foi aprendendo a viver, né? Porque o Opus Dei não é uma ordem religiosa, não é uma congregação, não é um instituto de vida, não é uma nova comunidade. Ele é um jeito de vida, né? Ele é um plano de vida, né? O Opus Dei é um plano de vida. Então, certo que juridicamente ela tem a questão que é uma circunscrição, desculpe se eu estiver falando errado a palavra, da igreja, que é uma prelazia, que se chama, né? Ela é uma prelazia. E aí você a descreve e se admite como um membro, certo? Mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é aprender o jeito de viver o apostolado no mundo. E aí, com esse contato, né, eu fui conhecendo mais, né? Hoje eu participo de algumas formações, né, da obra. Ainda não tive tempo de recomeçar a minha formação para, de fato, ser um supranumerário futuramente, mas isso está nos meus planos, né? Isso aí eu estou organizando a vida para isso, né? O supranumerário é quando você, a partir daí, você faz parte do Opus Dei, né? Você, de fato, faz parte juridicamente da prelazia. Então, enquanto isso, a gente vai vivendo, né? A espiritualidade, que é o que é mais importante, né? Então, a pergunta, né? Como foi que eu conheci a obra? A gente conhece a obra a partir das obras de São José Maria, né? Quando a gente fala das obras, eu falo desse livrinho, desses 3 livros básicos: Suco, Caminho e Forja, né? Caminho, Suco e Forja. Esses 3 livrozinhos aqui na verdade, são os 3, né, em um só, certo? Mas sim, esses livrinhos são pontos, né, de meditação que a gente, como você falou, né, aquela frase de São José Maria: a conversão vem de uma vez, mas a santificação ela é diária. E esses caminhos vão nos ajudando a encontrar o caminho da santificação diária. Foi a partir disso que eu tive a ideia de fazer lá o Café Escrivá, né, na rede social. Sim. Já posso entrar nesse assunto? Pode ficar à vontade, pode ir. E aí, Terence e Cleison, quando em 2021 a gente estava na pandemia ainda, né? 2020, 2021 ainda estava na pandemia, e era muito rede social, né? Rede social. A gente aprendia a mexer em rede social, gostava de rede social, o Instagram bombou, as lives, YouTube e tal. E eu disse: tá faltando alguma coisa. E eu procurava São José Maria no Instagram, não achava pouquíssima coisa e tal. Procurava Opus Dei, aí tinha lá um perfil do Opus Dei, que era um para o Brasil todo, ou então um em espanhol, por ser uma obra espanhola. Nasceu na Espanha, tem muito mais obra em espanhol. Mas em português era pouca coisa, né? E eu, sem pretensão nenhuma, eu peguei e disse: eu vou abrir aqui o Instagram. E o nome que eu vou colocar? Não vou colocar São José Maria Escrivá, porque aquela questão de não ser tão direto, né? Eu queria fazer alguma coisa que as pessoas, que vamos dizer assim, que o algoritmo, a palavra é essa, o algoritmo, sim, né? A chegar a mensagem de alguma maneira, né, no meio secular, porque a obra, o intuito da obra é levar a mensagem de São José Maria no meio secular de uma maneira muito simpática e tranquila, né, para que chegasse a mensagem de uma maneira simpática e tranquila. E aí eu disse: deixa eu ver, vamos colocar Café Escrivá. Aí parece que já tinha um, ou então não consegui. Aí eu botei lá Café e Escrivá. Deu certo. Eu disse: eu vou botar. Porque aí, tipo, um cafezinho, né? Você diz assim, né? Aquele também, a primeira coisa que você acorda de manhã: eu vou tomar o meu café. Hoje que fundaram esse negócio tal de café com Deus Pai, né? De 2024. Mas eu já tomava café. Já tomava antes, né? Então, é justamente isso, para juntar o seu primeiro ato do dia com o direcionamento do dia que você vai ter.
né? Então, a minha ideia foi essa. E que essa mensagem chegasse de uma maneira muito tranquila, muito despretensiosa em todos os públicos, né? É tanto que as primeiras postagens, se você for olhar lá no Instagram, as primeiras postagens são bem bizarras, tronchas e tal, que até hoje eu faço no Canva, né? Eu sozinho. Então, assim, a coisa eu faço no Canva e posto lá. Aí, às vezes, eu botava uma música secular, as pessoas não entendiam, né? Porque tinha uma música secular, o povo queria ouvir Frei Gilson, senão, gente, não, o algoritmo não vai levar para o público que eu quero, né? Então, às vezes, eu botava uma MPBzinha lá, um forrozinho, naquela mensagem, naquele caminho lá, no Forger do dia, para que o algoritmo levasse aquela pessoa que não pensou em São José Maria, que não pensou em Deus no dia naquele dia, né? Então, eu acho que o nome Café e Escrivá, o intuito do Instagram, é justamente isso. Eu uni o primeiro ato, do brasileiro médio, vamos dizer assim, né, que seria o cafezinho da manhã, com o primeiro ato do direcionamento espiritual para o dia, né? Porque esses Sim. 3 livros, todos os dias, eles têm um pontozinho que vai nos tocar de uma maneira e vai nos direcionar, né? E hoje, a gestão da página, quem é que geriu? Eu sozinho. É tanto que, às vezes, quando eu viajo, quando eu estou muito atarefado de trabalho, às vezes numa ponte aérea que pega um fuso horário, quando pega uma conexão muito longa, que eu acabo perdendo a hora, eu não posto. Eu não posto. Na minha lua de mel mesmo, recentemente, eu passei 10 dias sem postar nada. O povo no privado estava dizendo assim: acabou. Então, assim, Cleiton e Terence, eu faço, né, lá do Instagram, eu faço do apostolado do Instagram uma oração também diária, né? Porque antes de eu postar, eu leio. Eu não preparo o ponto um dia antes. Eu preparo o ponto de manhã, ainda deitado na cama. Né? Um cafezinho. Eu já quero estar lendo o cafezinho, já tomando, já curtir e compartilhar. Então, assim, o primeiro ato mesmo, o primeiro oferecimento de obras é fazer, né, o Instagram, a postagem e colocar lá. E eu vi que foi crescendo. Foi crescendo assim, automaticamente, crescendo. Muita gente seguindo. Porque no Brasil, hoje, o Café Escrivá é a página em português, vamos dizer assim, a página em português de São José Maria mais seguida do Brasil. Já a gente está com 70 mil. Bom, Sim. ali eu não comprei ninguém, nunca impulsionei R$1. Ela foi ali, né? E pode ver, poderia estar com muito mais, certo? Se eu tivesse um tempo para gerir e trabalhar em cima dessa página. Mas é algo realmente para chegar em quem o vento de Deus levar, né? Exatamente. E é assim mesmo, esse trabalho de evangelização, se a gente for pensar, né? Primeiro vem essa motivação genuína, né? E às vezes também nem precisa muitas coisas assim para fazer, basta a intenção do coração, a vontade de fazer, como tu falou, né, Liz? Começou e agora já alcança, né, 70 mil pessoas que se ficam um dia sem postagem já reclamam, né? Porque elas passam, elas tornam aquilo parte da vida, né? Do ordinário delas para ajudar nos momentos de oração, nos momentos de reflexão. Então, se a gente parar para pensar, tudo que é feito para Deus não é pequeno, né? Sempre tem um impacto que está dentro da vontade de Deus e, como tu falou, né? Alcança quem Deus quer que alcance, que chegue. E a curiosidade que eu tenho eu estava olhando lá, né, as postagens, aí tem várias. Tu tira mesmo dos livros, né, da Forja, de tudo é direitinho, né? Isso. Esses 3 livros aqui, o Caminho, o Suco e Forja, aí algumas pessoas perguntam lá, né? Como é que eu leio? É para ler como? Aí eu sempre ele não é um livro de história, né? Ele não é um livro de história. Ele é um livro para você meditar ponto a ponto. Óbvio que não é um horóscopo,
Se eu chegar aqui e vou dizer, o que é que o Espírito Santo quer de mim? Aí eu abro e... Aí, tá. Né? É isso. Mas que a cada dia, um ponto fale, né? Então, assim, isso é um conselho de São José Maria. Inclusive, tem aqui no início, né? No início do livro, tem um conselho dele, que é rapidinho, vou ler só aqui, só para vocês verem, né? Vê, lê devagar estes conselhos, medita pausadamente essas considerações. São coisas que te digo ao ouvido, em confidência de amigo, de irmão, de pai. E estas confidências as escuta Deus. Não te contarei nada de novo. Vou revolver as tuas recordações, para que aflore algum pensamento que te fira, e assim melhores a tua vida, e entre por caminhos de oração e de amor, e acabes por ser alma de critério. Veja, não é um livro de meditação, não é um livro de, vamos dizer assim, Autoajuda, né? ajuda, não é café com Deus Pai, né? É café Com escrivá. isso. Olha, não pense que eu tenho contra café com Deus Pai, eu tenho todas. Mas aí então veja, isso aqui é como eu falei, né? Como o Conselho de São José Maria fala, são conselhos ao pé do ouvido, né? Então todos os dias quando a gente escuta ou lê e medita, né, sobre um ponto, a gente acaba direcionando um caminho para a vida. E às vezes fere, né? Como falou ali. É coisa realmente que incomoda, que fere. Tem ponto que eu não quero nem postar. Tu acredita, Thaís? Tu acredita, Clis? Tem ponto que fere tanto. Eita, é para eu postar isso hoje. Né? Mas é assim. Não, é porque como essa questão do ordinário, né? Então ajuda muito no nosso dia a dia, porque se a gente for parar para pensar, digamos, na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, ela é mais ordinária do que extraordinária, né? Nós vamos ter mais momentos ali do dia a dia, na nossa relação com nossos pais, com nossos amigos, no trabalho, frustrações, realizações, ou seja, a gente vê a vida acontecendo ali diante dos nossos olhos no dia a dia, né? Então, e lógico, em alguns momentos a gente participa de uma adoração, aí tem uma visão, tem um sentimento ali, mas se a gente for condensar tudo isso, é no ordinário que a vida acontece, né? É no ordinário que a gente se santifica. E ter um santo, né, que foi padre, um religioso, e ter um santo assim tão presente, né? Porque ele não é de séculos atrás, né? Ele é bem recente, então já nos ajuda nessa caminhada, né? Então, quanto mais a gente puder falar sobre esses santos, São José Maria Escrivá, nos ajuda sim, nos aponta, né, o caminho para o céu. Com certeza. Você fala a questão de contemporaneidade, né? São José Maria, ele fala muito das coisas práticas da vida, e como você bem falou, Terêncio, ele é um santo presente, né? Hoje nós temos pessoas, temos a oportunidade de conversar com pessoas que conheceram São José Maria, que conviveram com São José Maria, né? Então hoje, no Brasil, inclusive, faz 50 anos que ele esteve aqui no Brasil. Esse ano a gente comemorou, 2024, nós comemoramos 50 anos que ele veio ao Brasil. E esse ano, 2025, a gente comemora 50 anos do falecimento dele. Então, há 50 anos atrás, existem senhoras ainda vivas hoje, né? Sacerdotes, senhores que conviveram e viveram aqueles dias aqui com ele, ou então estudaram lá na Espanha, moraram na mesma casa que ele, né? E conseguem falar, né, da vida, de como era o dia a dia daquele santo. A questão da contemporaneidade. Ele fala muito da vida, do dia a dia, dos aperreios da gente, né? Quando a gente fala dos aperreios mesmo, né? Dos aperreios de um pai de família, de uma dona de casa, de um trabalhador, de um seletista, de um empresário, de um vendedor ambulante, né? Então, assim, é uma coisa que, como você falou, o ordinário que se faz extraordinário, né? E se a gente não transformar o nosso ordinário em extraordinário, a gente nunca vai transcender.
a gente vai sempre pensar que a vida é isso mesmo. Exatamente. E um outro ponto importante também, Elias, é essa questão da gama variada que a gente tem de formação mesmo da nossa Igreja Católica, porque assim como tem São José Maria Escrivá, que é mais voltado para o ordinário, a gente tem uma gama de outros livros que vão ser mais místicos, vão ser mais formativos, vão ser mais espirituais, que dão essa gama de oferta de leitura mesmo, né? Leitura, de conhecimento, de entendimento para você buscar, porque como a gente realmente essa vida, a vida acontecendo, né? Vai ter dia que a gente vai estar mais meditativo, vai querer dar uma lida ali no São José Maria Escrivá. Vai ter um dia que a gente vai estar precisando de um gás maior ali, vai dar uma lida num livro da Igreja Católica que seja mais a te dar aquela força. Quando você está mais ali na veia mais espiritual, vai procurar um livro de um santo que fale mais do campo espiritual, mais do campo divino, né? E, e aí, né, é a importância que o São José Maria Escrivá, ele é um dos santos baluartes da comunidade na qual eu, Terence, o Chico, fazemos parte, né? E aí ele é um santo que faz parte da nossa caminhada já há muito tempo. A gente medita muito sobre os exercícios, sobre os livros, sobre a história dele, e a gente tem tentado viver esse ordinário que ele nos coloca nos livros, nos coloca através do seu testemunho na nossa própria vida comunitária, né? Que bonito, Cleiton. E assim, o que é que eu vejo muito na atualidade, né? Eu acredito que a obra, tanto a obra quanto o Opus Dei, quanto São José Maria, houve um boom, porque ninguém conhecia. Era um santo que pouca gente conhecia. E aí houve um boom, né? Por causa das redes sociais, dos digitais influencers. E, infelizmente, o que eu enxergo? Que por esse boom, algumas pessoas criaram uns estereótipos, né? Dizer assim, porque São José Maria é do Opus Dei. Não, veja, a comunidade de vocês, né, tem ele como baluarte. São José Maria, ele é um santo da igreja. E não existe estereótipo para dizer eu sigo a obra, eu sigo São José Maria, eu sou devoto de São José Maria. Não, é justamente ao contrário. Quem pensa assim está pensando totalmente ao contrário do que São José Maria ensinou, que é justamente o ordinário, o dia a dia. Né? Não precisa ter um estereótipo para ser devoto de São José Maria, não precisa ter um estereótipo para andar feito um protestante com um suco foge caminho debaixo do sul. Não, é justamente não entender o intuito da obra, que é viver a naturalidade, viver a contemporaneidade, viver o ordinário, né? Então, muitas pessoas pensam, só tem gente rica na obra. Não, pelo amor de Deus, né? A obra é feita de gente rica, influente, é feita de gente pobre, é feita de gente de cozinheira, é feita... Não existe isso, né? Dentro da obra não existe status. E muita gente, às vezes, se frustra porque acha que criou esse estereótipo, quer buscar a espiritualidade de São José Maria e acaba se frustrando e vê que não é aquilo, né? Porque viu na mídia ou então na rede social um estereótipo X e quando vai para a realidade não é. Quando ele entende a mensagem de São José Maria, ele vê que a santidade é lá, eu lavando o prato depois do jantar num domingo de noite. Isso é santidade. São José Maria tem até um ponto que ele diz assim, antes eu só descascava batatas. Hoje eu me santifico descascando batatas. O que tem de extraordinário nisso? O que tem de status nisso? Descascar batata, lavar prato, varrer a casa. O tamanho do amor que a gente coloca. Né? O tamanho da perfeição que a gente coloca naquela tarefa. Então, tipo, vida de casado, por exemplo, um pai de família. Minha esposa, ela é muito metódica, ela é muito metódica, muito organizada. Então, assim, às vezes alguma coisa que está fora do lugar, por mim, fora do lugar estaria bem. Mas eu sei que para ela não está, né? Que para ela não está, se eu fizer 2 centímetros para a direita, então eu fiz meu papel de santidade naquele dia, né? Porque para mim foi uma mortificação. Eu abri mão da minha vontade para dizer assim, não, aqui é a vontade dela. Né? Então, é a quantidade do impulso de amor que você coloca naquilo, sem a sua vontade, né?
sem a sua vontade às vezes, mas esse é o caminho. Tem um ponto bem interessante de São José Maria, que até essa semana saiu lá no Instagram, e eu coloquei lá no Instagram, que eu separei aqui para falar. Suco 320, né, o número do ponto, né, o livro de suco, ponto 320, que diz assim: para seguir as pegadas de Cristo, o apóstolo de hoje não tem de reformar nada. Olha um ponto. Tem muita gente que quer ser católico querendo reformar tudo, né? Reformar, deformar, mudar, e muito menos desinteressar-se da realidade histórica que o rodeia. Muita gente vive aqui nesse mundo, mas não, eu tenho que viver dentro da minha comunidade lá, católica, eu tenho que viver dentro da minha igreja, fechado, sem ter parte com a realidade histórica que eu convivo. Basta-lhe atuar como os primeiros cristãos, vivificando o ambiente. Ponto. Né? Então, para seguir as pegadas de Cristo, para ser um apóstolo do tempo atual, né? Porque o apóstolo de hoje, né, o apóstolo é aquele que faz as vezes de Cristo, né, que vai e faz as vezes de Cristo, não precisa se reformar nada, não precisa inventar nada de novo, né? Não, eu vou inventar aqui um carisma diferente, eu vou inventar um jeito diferente de... Não, né? Basta viver o cotidiano e transcender no cotidiano. Sim. E eu tenho vivido essa santificação no matrimônio, né? Essa parte que tu falou, eu ainda estou, como é que se digo, como é que eu digo? Evoluindo nessas questões das tarefas domésticas. Minha esposa aqui, a Ellen, ela me chama atenção quase que toda hora. Mas cada dia a gente vai, né, tentando uma coisa que aí eu já peguei o que tu falou e já venho escutando também de outras pessoas e da própria vivência em si, né? Da questão de lavar a louça. Então eu vejo que a minha santificação vai ser nessa questão de lavar louça, vai ser também no trânsito, porque hoje em dia é uma loucura, né? Trânsito, então você tem que manter a calma, não xingar. Então também a gente no dia a dia vai percebendo em quais circunstâncias as nossas mortificações, né, onde ocorre a nossa santificação, onde Deus pede que a gente se santifique, né? Nessas várias situações. É um minuto heróico. São José Maria ele fala que é um minuto heróico. É ali quando você toma a decisão de fazer diferente. E quando você falou de lavar louça, eu lembrei de uma situação, né? Às vezes a senhora que trabalha aqui em casa, ela lava a louça, só que não lava muito bem, fica uma sujeirinha, outra assim, aí depois minha esposa chega e vai olhar tudo e vai dizer: eita, eu já reclamei, já falei que não é assim. E, beleza. Aí lavando, para ser mais rápido, o que, é que a gente faz, homem, principalmente, né? Pega a bucha, faz passou, enxaguou. Então, às vezes eu vejo a sujeirinha, mas isso aqui passa. Só que tá vendo que não passa, né? E que não tá perfeito. Então, eu acho que esse momento aí, Terence, você tá falando, quando a gente vai, até faz, só que quando você vê, poxa, poderia ter ficado mais perfeito, aí você vai, passa de novo a bucha, aí você diz, eita, esse momento aqui eu me santifiquei, né? Porque eu fiz o correto, eu fiz o melhor que eu pude naquilo que eu me propus. É muito simples viver isso. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Né? Se a gente pegar o Evangelho, Jesus ele fala muita simplicidade. Ele fala, ele promete muita felicidade. Promete felicidade, né? O Evangelho de domingo. Bem-aventurados, felizes são aqueles que fazem isso. Mas ele nunca diz assim, olha, vai ser fácil. Não. Ele diz, nós seremos felizes, mas fácil não vai ser. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí nós temos
aqui, Elias, uma pergunta base, chave, bem característica do nosso podcast, que vou deixar agora aí o Cleiton assumir. Pois é, Elias, a gente falou sobre São José Maria Escrivá, falamos muito sobre a vida dele, o testemunho dele, como ele até hoje também forma a gente, também nos conduz ao caminho de santidade. Mas São José Maria Escrivá foi inspirado em uma outra pessoa, que a gente gostaria de saber quem é essa pessoa na sua vida, quem é Jesus Cristo na vida do Elias. Quem é Jesus Cristo? Isso. Mas eu vou ser muito, muito racional. Vou dizer para vocês por quê. Minha fé sempre foi muito racional. Eu nunca tive momentos místicos de revelação, né? Não sei se por falta de abertura, não sei se por falta de busca, mas eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, é aquele pelo qual tudo foi criado e por nós, homens, ele se encarnou no seio de Maria e pelo Espírito Santo nos deu salvação. Né? Então, assim, eu vou ser muito catequético na letra, porque para mim a fé basta. Né? Saber que Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, ele é o Salvador do mundo, ele é Deus, para mim é tudo. Muito bem. E aí, Elias, já entrando nos nossos finalmente, a gente vai fazer só uma recapitulação aqui, a gente vai colocar aqui também para o pessoal pesquisar, né, e seguir a página, né, lá no Instagram, que é @café e escrivá, né, e escrivá, aquele Ezinho que parece um S, né, que eu não sei o nome, mas pode procurar lá, @café e escrivá no Instagram. E aí você vai ver diariamente as postagens lá que são feitas, trazendo essas reflexões do dia a dia de propostas, né, por São José Maria Escrivá. E a gente tem um quadro, aquele é chamado Escolha Santa, né? Não sei se o Cleiton já bolou algum aí, vamos tentar fazer umas duas. Bolou com quem? Com tu já tem aí pronto, pá? Pois pode fazer. Elias, aí, como o Terence explicou, nós temos esse quadro chamado Escolha Santa, no qual nós damos aí 2 alternativas para os nossos entrevistados. Aí você pode escolher dentre uma delas, ou pode escolher as duas, ou pode não escolher nenhuma das duas. E aí eu vou para a primeira pergunta, que é: tomar um café com São José Maria Escrivá, conversar ali sobre os livros, sobre o suco, sobre a forja, sobre o caminho, ou passar ali um dia trabalhando junto com São José e aprendendo um pouco mais sobre a Sagrada Família? Vixe do Rosário, essa? Rapaz, por ser apaixonado pela Sagrada Família, principalmente São José, eu ficaria passando o dia na marcenaria de São José, lixando. Pronto, muito bem. E aproveitando, já que você falou de São José, eu estava pensando no aqui de São José, sobre São José. Estar com São José ali quando ele e Maria, né, Nossa Senhora, encontram Jesus, né, depois de pensar que ele estava perdido, né, mas na verdade ele estava no templo, está ali naquele momento, ali junto daquele encontro, ou está com José ali naquela caminhada, na fuga, né, na fuga para o Egito ali, em qual momento gostaria de estar ali com São José, conversando, apreciando o ordinário desses momentos, os ensinamentos que São José poderia trazer nesses momentos. O encontro, né? O encontro do menino Jesus no templo. Né? Eu acredito que um momento feliz, né? Apesar de agonia, mas um momento ali de felicidade. E um dos momentos mais felizes da minha vida, até tocando nesse assunto, abrindo um pouquinho de aspas, foi quando eu fui lá em Nazaré, né? E a gente participou da missa na carpintaria de São José. Então, participar da missa, participei da liturgia lá na carpintaria, é uma coisa tão presente e tão real, né, que é mesmo o que você está falando, né, conviver ali com São José. É perfeito, é lindo. Óbvio. Muito bem, Elias.
te agradeço demais, nós aqui do Santo Pode te agradecemos demais, pela tua disponibilidade, pelo teu testemunho, né, por ter aceitado esse convite. A gente fica muito feliz porque a gente aqui no Santo Pode sempre preza por isso, né, esse bate-papo, essa conversa, e fazendo uma analogia, né, tudo que nós conversamos aqui foi um café com a Escrivá, né, foi um momento de bate-papo. Só faltou Então, ter trazido. só faltou a exatamente. Então é isso, te agradecer. Conte com nossas orações para a sua família, né? Para que a gestação, né, do seu bebê seja boa, seja tranquila. E é isso, nós te agradecemos e a gente mantém contato, vai manter contato aí, com certeza. Vamos nos manter em comunhão. Eu que agradeço, Terêncio, o Cleison, o Francisco, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Quero pedir desculpas pelos desencontros, viu? Me perdoem aí, mas Tranquilo. agradeço de coração, viu? E eu queria só acabar o podcast com, eu acho que é o ponto mais famoso de São José Maria, que é inclusive o que eu estou na camisa aqui, né? Ser útil, deixa rastro, né? Caminho 1. Que a tua vida não seja uma vida estéril. Ser útil, deixa rastro. Ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga com a tua vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. E incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Então, esse é o nosso ponto, né? O ponto 1 de caminho para iniciar em nossa caminhada. Muito obrigado, viu? Estou à disposição sempre. Deus abençoe vocês e parabéns pelo trabalho de vocês aí com o podcast. Muito bem. Muito obrigado. Então é isso, meu povo. Esse foi o nosso episódio 55, onde nós falamos mais sobre a espiritualidade de São José Maria Escrivá. E não esqueça, Santo Pode é toda quinta-feira, meio-dia, aqui no YouTube. Até mais.